bem-vindos a mais um podcast da Super Conhecimento. E hoje nós temos aqui um convidado mais que especial. O cara é especialista e ele praticamente assim nasceu com a internet no Brasil. O cara é muito fera. Ele é especialista em tudo que é evento, telecom, ele tá por tudo. E eu tenho o prazer, a honra de trazer aqui no podcast da Super Conhecimento Rogério Couto. Bem-vindo, Rogério. Olha só, hein? O privilégio é meu de poder estar visitando a Super Conhecimento, estar aqui trocando algumas ideias com vocês que gostam muito da linha do conhecimento. Agora você entrega a minha idade, né, Christopher? Porque com esse tempo todo de internet, se falar que eu tô tudo nisso aí, o pessoal vai achar que eu tenho mais de 25, né, cara? Mas é bem por aí. Eu tô nesse barco junto com vocês aí em provedor regional já faz quase 30 anos, né? Então tem muito o que falar dessa história. Quase junto com a internet, vamos dizer assim, né? No Brasil. Mas assim, Rogério, é muito bom que você está aqui conosco. Eu sei que você mora bem longe daqui, né? A gente Sim. conseguiu um encaixe e tal. E vamos conversar, bater um papo assim, distraído e tal, sobre vários assuntos aí relacionados a telecom. Eu queria que você contasse para nós, até para as pessoas que assistem, que às vezes não te conheço, né? Não conheço o grande profissional por trás desse nome, Rogério Couto. Um pouco sobre a tua trajetória profissional. A minha trajetória, cara, olha só, eu comecei a minha vida profissional e eu diria que minha melhor experiência foi logo no começo, quando eu quis ganhar dinheiro. Acho que pensando profissionalmente, em qual momento que eu efetivamente busquei uma profissionalização? Foi quando eu quis ganhar alguma remuneração. E para isso, então, eu ajudava a minha mãe a vender joia, né? Eu fazia o que podia fazer para ganhar algum trocado, né? Mas efetivamente eu comecei minha atividade profissional como aprendiz Senai, com 14 anos de idade. Foi meu primeiro registro na carteira de trabalho, foi no dia 2 de fevereiro de 87. Nossa, legal. E o meu pai, por incrível que pareça, faleceu no dia 1º de fevereiro de 87. Poxa. Então foi um dia antes do falecimento do meu pai, né? E o desafio profissional veio meio que misturado com a dor. Veio Mas pesado. só que isso fez com que a gente tivesse, né, Crescimento, energia, e principalmente motivação, a exemplo do que o pai deixou, né? A gente que é do interior, não sou interior do Paraná, mas sou do interior de São Paulo, sou de Taubaté. Né? Todo mundo conhece a grávida de Taubaté, agora já é um motivo a mais para conhecer outra pessoa de Taubaté, que sou eu e o Ronaldo. Mas enfim, estudei em escola do estado, estudei em escola pública, né? E fiz o aprendiz Senai, só que eu fiz mecânica. Na época, a profissão que mais se prosperava em relação a aprendiz Senai era mecânica, ter conhecimento de torno, fresa, retífica, né? Mecânica de ferramentas. E aí, passado um tempo, eu fui para a indústria, não me adaptei na indústria, né? Trabalhei com controle de qualidade, não deu muito certo, fui para a indústria e fui fazer eletrônica. E na eletrônica foi exatamente um período em que eu me adaptei e comecei a conhecer a parte de informática, né? Que o técnico de informática era o antigo técnico de eletrônica. E foi quando, então, lá para o final dos anos 90, a gente teve acesso às primeiras redes de conectividade, que eram as dial-up. Mas não tinha internet ainda, era rede? Ou já tinha? Era só a rede local. Na verdade, eram redes locais, né? E depois veio, especificamente em 98, 97, 98, os primeiros acessos rede dial-up, né? Que a Embratel começou a fornecer, então, os primeiros links. E ali eu comecei a trabalhar com as primeiras conectividades, né? E ela era legal porque é o seguinte, a gente tinha certeza que ia para casa de um rico, cara. Porque quem que tinha internet naquela época
Era só quem tinha dinheiro. Você não sabia se o cara comprava um Chevette na época, né? Chevette Uhum. era um carrão, ou ele comprava uma linha de telefone, É verdade. Eu né? lembro. Inclusive era mercado de ações, o telefone era colocado Sim, no imposto de renda até. é verdade. As linhas telefônicas, né? Era caríssimos, Era eram caríssimo. caríssimos. E o computador também, que era também outra coisa muito cara, né? Era coisa em torno de US$ 1.500. Hoje, Uhum. talvez, estaríamos falando aí de 5, 6 mil reais. Então, para ter uma internet no passado, custava coisa de 20 mil, 25 mil reais, trazendo isso para os dias de hoje. E ali comecei então a ter os primeiros acessos à rede de computadores, a fazer exatamente as primeiras conexões. E legal daquela época, eu não sei, eu acho que tem alguns que já lembram disso. A forma da gente fazer suporte para o cliente era muito engraçado, cara. Porque o cliente reclamava, olha, não estou conseguindo fazer conexão. A gente ia lá, desligava os disjuntores, desligava todos os modems, né? Tudo Legal. S Robotics, eu não sei se você lembra dessa Eu época. lembro. Nossa, quem tinha um S-Robotic era um magnata. É, Era o sonho o dele. S Robotics e Motorola, né, que É. fazia tudo isso. E aí a gente desligava tudo, caía a conexão de todo mundo e botava todo mundo em pé de novo, né? É assim que a gente fazia suporte naquela época. Bom, passado esse tempo, Christopher, eu sempre fui muito religioso, né? Sou católico e acabei entrando no seminário nessa época, né? Eu resolvi tentar estudar para ser padre. Olha só. Pouca gente sabe disso. Agora eu acho que é a primeira vez que. Inédito! Põe É, musiquinha aí na edição aí. Tan, tan, tan. furo, né? Mas aí fui pro seminário, fiquei 2 anos no seminário, estudando filosofia. Saí do seminário, fiz a filosofia e depois eu entrei na faculdade de Direito, né? Nessa época, entre faculdade de Direito com conhecimento de técnico em eletrônica e tal, eu entrei no provedor regional, né? E para fazer exatamente esse trabalho, né, de instalação com o cliente, suporte ao cliente e tal. E foi quando eu comecei a fazer carreira no provedor, né? Porque assim, eu sempre fui muito ambicioso. Acho que a palavra correta é ambição e não ganância, né? Uhum. Já fui ganancioso também, eu acho que a gente acaba se confundindo em determinado tempo da vida. Mas ambicioso, eu queria crescer, né? Queria desenvolver. Até que eu cheguei a um certo ponto, falei, bom, agora não tem mais para onde ir. E o próprio chefe meu falou, então vai para operadora. E na época eu falei, bom, boa ideia. Foi quando então eu fui para a Telesp, lá em São Paulo, né, operadora de telecom de lá, ainda estatal. Fui para a Telesp. Na Telesp eu fiz carreira, virei executivo da companhia, cuidando do varejo nacional. E depois, nessa passagem como um todo, no estudo, eu terminei direito, fui fazer gestão empresarial, depois de gestão empresarial fiz MBA de marketing e recentemente eu fiz neurociência com psicologia, Puf. né? Ou seja, são formações que auxiliam a gente aí a conviver todos os dias com estratégia, pessoas, resultados e esse universo que não para nunca, né, cara? Uma trajetória, hein? Muitas formações para você ver, você é, é como que tá o mundo, né? Você é um profissional já há muitos anos, é conhecido pro mercado e mesmo assim continuou estudando, se especializando, né? E foi interessante que a especialização de neurociência não foi uma motivação extraordinária, não. Foi assim, foi mais pessoal, porque eu tenho minha filha, Maria Carolina, ela é diagnosticada com TDAH, Hum, né? E a gente sabe do esforço que é as pessoas que têm esse tipo sim. de convivência, né? A gente sabe a dificuldade que é isso aí. E eu quis estudar um pouco mais essa situação para que eu pudesse entender como que eu poderia, junto com a minha filha, encontrar melhores formas dela adquirir conhecimento, dela adquirir maturidade, porque os pais não são eternos, né? Eu tive um Sim. bom exemplo disso. E automaticamente, quando eu fui me aprofundar um pouco mais nisso, a minha visão é que não existe o TDAH.
e sim TDMH. Acho, no meu entendimento e obviamente no meu pensamento e na forma de argumentar, que antes da gente perder a atenção, a gente perde a motivação. Uhum. Tá certo? Faz todo sentido. Acho que antes da gente Eu estava perder. pensando nisso hoje. É mesmo? Inclusive. Eu tava assistindo. Eu não é fácil eu ficar focado assistindo algo assim. E hoje eu tava assistindo um treinamento ali incrível. E assim, só parei porque tive que parar. Acho que faz todo sentido. Você tá muito motivado com o conhecimento daquilo que eu tava adquirindo. Então, assim, e o contraverso dessa história, Cris, é assim: quando a gente tem alguém com TDAH, né? Com desvio de atenção e toma remédio, né? Medicamentoso para poder manter foco. Quando a pessoa não tem rendimento, aquilo para mim, no meu entendimento, volto a dizer, né? Ele vem como um revés muito grande e esse revés possivelmente carrega aí uma síndrome de pânico, carrega uma depressão, enfim. Então, a forma como eu acabei encontrando nessa linha de raciocínio era exatamente como eu podia manter a linha de motivação para que não houvesse esse desvio, então, da atenção. Paizão, hein? Mole? O cara não é fraco. Foi por aí. É um dos melhores especialistas e um dos melhores pais do Brasil, viu? Tomara que a minha filha e meu filho tenham, né, Legal, hein? ouvindo essa. Mas a gente se dedica a isso. No final das contas, a melhor herança que eu tive do meu pai é o que eu sou, Exatamente. né? E eu tenho certeza absoluta que a melhor herança que eu vou deixar para os meus filhos é aquilo que eles serão, Uhum. né? Nós não fomos educados para ter nada, mas Tá certo. para ser sempre pessoas com ética, com disciplina, né? Com transparência, enfim, valores que infelizmente a gente vê se perdendo com uma série de coisas no mundo de hoje, né? Sim, sim. Mas assim, pensando em toda essa trajetória sua de anos na Telecom e tal, você já pensou em abrir um provedor? Rapaz, você acredita que eu já tive? Já teve? Já Olha tive. só. Eu tive um propósito, inclusive no meio dessa trajetória minha de trabalho como consultor, como especialista em SP, nós fizemos um provedor e nessa expectativa de manter o provedor, né, principalmente dentro dos conceitos que a gente acredita, né, eu tive essa experiência de montar e infelizmente eu tive que desfazê-lo, né? Eu vendi a operação por conta da adaptação da família. A família não, óbvio que para montar um provedor eu cuidei de fazer os pontos que a gente fala, inclusive nos nossos treinamentos, né? Que é avaliação de mercado, ver como é que é a análise de cenário, competitividade e tal. E aí fui, né, para esse mercado com essa condição de que depois de algum tempo eu iria para lá. Só que por conta da adaptação de família, etc, de coisa, não deu certo. Era E uma outra aí cidade. era outra cidade. Era outra cidade, outro estado, enfim. Só vou reservar aqui, vai ficar surpresa pro pessoal, né? Mas era outra realidade, um mercado bastante competitivo para poder exatamente encontrar a linha de entregabilidade que eu gostaria como provedor, né? Que bacana. Hoje em dia a gente vê, eu vou montar provedor para ter todo mundo como cliente. Eu não fiz isso. Eu montei um provedor para ter o meu perfil de cliente comigo conectado. Então Sim. eu tinha um plano só, eu entregava velocidade única, vários SVAs, diferenciação na entregabilidade, no próprio atendimento em si. A gente não tratava de um atendimento, tratava de um relacionamento, né? A cada momento com alguém era alguém que estava sendo potencialmente encantado. Então a gente Muito não, bom. não pode. E outra, uma coisa que é importante,
A gente não entrega valor percebido se a gente não tiver também profissionais muito bem preparados e muito bem remunerados. Então o perfil de cliente muda. Não é? Bacana, hein? Você teve provedor, você Eu sabe do que eu tive. estou dizendo. Eu tive. Na minha época foi muito difícil. E, e assim, como eu era o menor da região e o mais novo, só vinha os melhores clientes. Ah, eu imagino. Eu tinha ótimos clientes, mas também vinha. Não era fácil. Mas eu nunca tive assim, consultoria. Eu só tive assim, treinamentos especificamente técnicos, sabe? Eu vejo hoje que o pessoal, que os provedores assim, eles estão muito focados nisso, né? Tipo, você não encontra um provedor que não tem alguém atendendo para melhorar a equipe, melhorar atendimento, tentando roubar o seu monte, né? É a É, história do roubar monte, né? é a história do rouba-monte. Mas isso aí é o seguinte, o tempo que você esteve era a época exatamente para isso, entendeu? Era a época em que existia carência de conectividade e existia mercado, É. existia demanda. Bom, naquela época o que tinha que fazer era aprender o MikroTik, aprender a fazer as configurações, levar o rádio para cima, montar a torre, subir sozinho, né? Fazer toda aquela loucuragem que Trocar tinha. os cartão depois da Trocar os chuva, cartões depois da chuva, principalmente aqui no Paraná. Mas assim, queimava tudo. e era assim, você instalava, você vendia, você atendia, você Uhum. cobrava, né? Era Meio, Eonet. meio que todo mundo era pequeno, assim, né? Não tinha grandes provedores como hoje, né? Tinha a operadora de um É, as lado que operadoras, né? estava lá nas cidades maiores, né? Sim. E tinha os pequenos provedores, mas assim, restrito a dois, três enlaces de rádio, fazendo aquele mercado se conectar a, né, vamos lá, a bandas de talvez de 516 kilobits. Eram talvez essa linha É, de raciocínio. é Quando eu tinha 1 megabits, a minha já primeira foi era. 512. Então, 512 512, kilobits. 512 e 1 mega era luxo, Quem tinha 1 mega, bah, né? Era era. luxo. E óbvio que tudo isso estava limitado à tecnologia, Sim. né? Então o que se tinha que fazer no seu tempo lá era realmente ficar bom tecnicamente, né? Era aquilo que potencializava o negócio a escalar. Como é Uhum. que eu vou escalar, ter mais cliente, né, se eu tenho limitação técnica? Então, era o momento. Mudou isso completamente quando vieram os radiolicenciados, vieram depois outras propostas, Sim. né, de tecnologia. Até o TP mesmo foi uma inovação perto de tudo que se falava. Dava problema também do mesmo jeito, mas, enfim, quanta gente não ganhou dinheiro com rede UTP, né? Quanta gente não ganhou dinheiro com o PACPOM antes de chegar no FTTH, Uhum. né? Então, houve tempo assim eu acredito que quase que uns 15 anos, 15, 20 anos na Telecom, que o fator tecnológico, o fator tecnologia era fundamental para se especializar. E onde você acha que foi o momento que as operadoras e grandes investidores olharam para esses provedores e disseram: calma aí, vamos tomar cuidado com essa gente? Ou no caso, vamos comprar, vamos investir, né? Como é o caso dos grandes investidores. Olha só, eu acho que um pouco antes desses grandes investidores chegarem, houve uma conscientização dos próprios ISPs de fazer crescimento de base mudando tecnologia para fibra. Isso muito impulsionado até pelo meu irmão Ronaldo, né, que trouxe muita visibilidade para esse mercado de ISP, fazendo redes de FTTH. Como é que se calculava, como é que se fazia o projeto, como é que se fazia todos esses pontos e como é que se ganhava dinheiro. Então,
essa mudança de chave, antes até de ter a atração das concessionárias, né, das operadoras, e de grandes fundos de investimento olhando para esse mercado, teve essa movimentação que durou, acho que uns 7, 8 anos isso tudo. E provedores que tinham 5 mil passaram a ter 7, 8, 10, 15, 20, 30, 100 mil Não, usuários. e uma coisa fantástica é que assim, eu mesmo, né, quando eu tava nos últimos tempos ali com o meu provedor, no caso, o link já chegava por fibra, no fim. Quem que entregava? Copel. Uhum. Então, eles atendiam muita gente, muitos provedores. Mas aí, de repente, chegou um momento que esses provedores começaram a se linkar com Fazer os swap, outros, exatamente, fazer parceria e tal, e foram indo. E hoje, podemos dizer assim, que existe uma grande rede independente das grandes operadoras, né? Uhum. Sim, os backbone, hoje a realidade, além dos provedores terem investido muito em backbone, também fizeram bastante swap entre si, fazendo essas parcerias estratégicas que nem se falou, e inclusive hoje com redes de altíssima performance, com DWDM, enfim, fazendo... A parte de conexão não é mais o problema do provedor regional. Legal, né? Como mudou para melhor, no caso, né? E assim, aonde você se encontrava na época da mudança do wireless para fibra? Nesse Eu, momento, assim, eu tava na Vivo. que foi, vamos dizer assim, dá para se dizer a principal mudança, né? Sim. Foi quando o provedor fibrou. Eu estava na Vivo e a Vivo por si ela tinha característica ainda de ADSL, né, no cabo e, e os provedores já começavam então a engrenar as primeiras redes de FTTH, né? A Vivo tinha lá o que a gente chamava de Speed da Telefônica, não sei se Eu lembro. você lembra disso, né? O Não Speed sou tão novinho. que era exatamente assim, nossa, isso aqui vai bombar. E aí quando vieram os provedores com essa fibra ótica, eu acredito que foram até antes que as operadoras. Elas obviamente usavam fibra para fazer as conexões de CCC, de ERB, né, de vários pontos dela ali de POPs da operadora, mas a chegar em FTTH mesmo, eu arrisco dizer que os provedores foram mais rápidos do que as concessionárias, né? Em termos de capilaridade, em termos de penetração de mercado, sem dúvida os ISPs foram mais rápidos nisso. Então nessa época eu estava lá, cuidando do varejo, né? Fazendo todo o trabalho de ampliação de carteira de clientes, né? Eu já trabalhava com a, com a Espanha, né? A Telefônica já era dona, né? Porque foi uma fusão entre Telefônica É, e Portugal Telecom. Depois que fez a fusão, então a Telefônica ficou exclusiva. E aí eu fiquei cuidando do varejo nessa época aí de fazer captação de clientes, cuidando de canais de venda, todos os canais que você puder imaginar, eu já tive gestão em cima disso. E óbvio que depois de tudo isso, quem me incentivou a voltar para os ESPs foi exatamente o Ronaldo. o Ronaldo. O Ronaldo já tava, ou sempre foi. O Ronaldo, ele é engenheiro, né? E ele trabalhou numa empresa que chamava AGC, que fazia equipamentos para rede de fibra ótica. E aí ele saiu, né, da AGC, trabalhou um tempo com a Metrocable, ele vendeu fibra. O Ronaldo foi vendedor de fibra ótica até. E depois de tudo isso, ele começou a investir exatamente nessa linha de transferir conhecimento e capacidade para o pessoal, provedor regional, para fazer redes e FTTH. E vem até hoje nisso. Bacana, hein? Muito E legal. ele que me impulsionou a vir, porque assim, eu trabalhei na área de negócios e gestão, né? E ele falou, ó, eu estou desenvolvendo os provedores regionais no Brasil na parte de conhecimento técnico, mas eles precisam ter conhecimento de gestão de pessoas, gestão de resultados, gestão de marketing, enfim. E aí vim com essa minha bagagem
da Inclusive, telefonia. pessoal, assim, eu sou uma pessoa assim, que viajo muito e participo de eventos na área de telecomunicações. Dos pequenos aos grandes, está lá. Rogério e Ronaldo. Eles estão em tudo, cara. Em tudo. De pequeno a grande. Eles estão lá. Os caras são uma lenda, né? Quem tá assistindo com certeza já conhece. Como que é esse trabalho? Como é que é tá em tudo assim, né? Isso é uma Ah, maravilha. Christopher. É assim, ó. Eu e o Rogério, nós dois estamos em tudo. Eu estou na plateia, ele está no palco. Ah, mas não é por isso, não. A gente está no palco graças aos provedores regionais, Né? né? O que que a gente procura fazer? A gente procura deixar as coisas simples, né? A telecom, o provedor regional, o mercado financeiro, o mercado administrativo, ele é cheio de sopa de letrinha, Sim. né? Tudo que a gente puder imaginar, desde o www, DNS, tudo isso são abreviações em inglês, né? E não muda muito também quando a gente vai falar de administração do negócio, né? Budget, forecast e uma série de outras coisas que também viram outra sopa de letrinha. E a gente transformou isso tudo numa linguagem simples, né? Então a gente comunica legal com os provedores regionais, com os donos, com os funcionários. A gente não tem essa coisa de elevar o nível, né? A gente eleva o conhecimento, mas o nível de status não precisamos disso. Então é possível a gente fazer empresas fantásticas. Isso tem até um dizer que eu gosto muito de falar, resultados extraordinários sendo feito por pessoas simples. E quando a gente vai e olha a realidade dos provedores do Brasil todo, é difícil a gente não se emocionar, cara. É difícil porque assim, você escuta gente que dormia no papelão Uhum. do data center enquanto estava fazendo as suas primeiras ativações. Você escuta gente falando que pegava, era uma mão segurando o guidão da bicicleta e a outra Poxa. a escada, né? Você escuta família falando assim, ó, eu larguei o meu trabalho para ajudar o meu marido. Então essa história de vida, empreendimento e família se mistura com a nossa também. Com a nossa que eu falo, minha e do meu irmão. A gente também teve muita simplicidade na nossa trajetória, mas também teve muito do que a gente ganhou de herança familiar. Então, estar hoje no palco não significa para nós um ego, significa um mero acaso de um reconhecimento de um trabalho que é feito com vários Vocês estão em personagens da casa vida. já, né? Quando estão no palco, vocês estão em casa. E a gente Bem, tenta, inclusive, usar essa linguagem de casa, né? Se você vir a gente em algum evento aí, né? E qualquer um que estiver olhando, né, esse podcast, um dia falar, Rogério e Ronaldo, se abordar a gente vai ser do mesmo jeito, né, do que a gente é conversando em todos os casos. e como que é fora das câmeras, vamos dizer assim? Como é que é o Rogério Ronaldo lá no dia a dia, no trabalho, no pega? A gente tem assim, o Ronaldo, eu tenho a Pro ISP, né? E o Ronaldo tem a Primore. O Ronaldo, por sua vez, ele tem bastante enfoque nessa coisa do desenvolvimento da gestão operacional e técnica dos provedores regionais. E a minha já fica mais para gestão estratégica de marketing, recursos humanos, experiência do cliente, ou antigo saque, como a gente chamava antes, né? Experiência do cliente e a última milha, a jornada do cliente praticamente está Sim. lá. E naturalmente que a gente precisa trocar essa interação, porque nada da jornada do cliente, nem muito menos da estratégia, vai funcionar se não tiver uma boa adequação com a infraestrutura e com a engenharia de rede. Então, hoje, efetivamente, para que a gente consiga fazer uma boa entrega para os nossos clientes de consultoria ou até em treinamento, a gente tem que estar mantendo uma sinergia do trabalho, né? Um planejamento conjunto para que as coisas tenham eficácia. Senão a gente fica lá entregando um monte de teoria
E o mais importante dos provedores regionais não é o que fazer, né? Isso aí todo mundo deve saber, inclusive. É o como fazer. Como fazer. O como fazer que é a dor. Então, assim, você fala que me vê Brasil afora, né? E de fato, a gente viaja para o Brasil todo exatamente para encontrar com o provedor. Porque não dá para a gente pegar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Se a gente fizesse Ctrl+C, Ctrl+V, eu escreveria um livro e ficava em casa. Não teria nada melhor, né? Mas não tem regra, não tem padrão que se estabeleça de que você fala que um ISP é igual ao outro. Não tem. Não tem como. Cada um tem sua personalidade. Você tem até né? algumas similaridades, mas igualdade, não. Você não tem as mesmas pessoas, você não tem o mesmo fluxo de caixa, você não tem o mesmo mercado, você não tem o mesmo competidor, você não tem a mesma tecnologia e assim vai. É impressionante isso. Justamente hoje, qual a maior dificuldade do provedor hoje e qual era lá atrás? O que você acha? Se fosse fazer um comparativo de lá atrás, quando o Rogério começou, para os dias de hoje. Hoje, assim, acho que é mais. Eu vou dar um palpite. Eu acho que hoje é uma questão mais pessoal de como fazer as coisas, no modo geral. Treinamento e capacitação. Porque ele já passou toda aquela fase mais complicada. Eu Ou acho que não. você tem razão. Ele passou pela fase técnica, né? Passou pelo aprendizado técnico. Veja, passou ou está passando pela questão da gestão. Já teve muita profissionalização dos provedores regionais, né? Hoje, efetivamente, a dificuldade que eu enxergo está na eficiência operacional, que daí nós estamos falando do equilíbrio de caixa, né? Da gente não fazer loucura, da gente ter domínio sobre a gestão financeira junto com a Não gastar gestão. tudo em poste. Imposto, ONU, LT, enfim, né? E a tecnologia ela é muito, né? Ela é danada. A tecnologia ela chama a gente a fazer investimento e, né? É assim. Na melhor interpretação, mas é um poço sem fundo. Né? Você vai botando. Claro, vai retornando, mas depende. Se você não medir, não tem Demora, uma boa né? gestão. Demora. A gente nos cálculos que a gente faz é assim, ó, 23 a 27% é para você fazer rede. Depois disso é para ativar cliente. E aonde que o provedor faz a conta dele para fazer investimento? Só na rede. E a dor vem quando ele tem que colocar cliente. Aí começa a comprar, ONU e aí vai. E aí quando ele tem que comprar, não é só NU, né? Conector, drop, enfim, tudo que ele tem que fazer Mão para de obra. mão de obra para fazer a instalação, acaba o fluxo de caixa. Acaba o fluxo de caixa, olha só o risco. Acaba o fluxo de caixa, vou comprar parcelado. Aí com parcelado, acaba também o fluxo de caixa. Aí o que ele começa a fazer? Vou comprar mais barato. Vou comprar equipamento ou, né, insumos mais barato. Começa a comprar mais barato, gera mais problema, gera Sim. mais suporte, mais necessidade. Aí para não ter problema de suporte, tem que contratar mais gente. Aí contratando mais gente, aumenta o custo operacional. Daí, Olha as dicas aí, pessoal. né? Ou seja, até para você pensar, escolher o equipamento, o insumo, o fornecedor, é de uma análise crítica fundamental, porque muitas vezes economia nisso aí não significa segurança depois na qualidade da entrega da rede. Importante isso. Viu? Eu queria também perguntar o seguinte, por exemplo, hoje quando você chega num provedor, é a primeira vez que você vai trabalhar nesse provedor. Por onde que você começa? Aproveita já para falar um pouco também vender um pouco teu peixe, assim, vamos dizer, né? A gente começa primariamente pelo um diagnóstico, né? Não, Faz o levantamento de como tá a operação. assim, ó, a ProESP não acredita no modelo de uma entrega padrão, Sim. né? Se ele não tem uma entrega padrão, ele precisa ser levantado quais são os motivos. Então o que a gente faz? A gente tem um diagnóstico que ele é feito de 1, 2 ou 3 dias, depende do porte do provedor. Esse diagnóstico ele é presencial,
é um investimento que o provedor faz para a gente poder ir lá, fazer a leitura toda, entregamos um relatório por vertical, por departamento, e nesse relatório a gente aponta quais são os elementos críticos, né? Aonde que tem necessidade de intervenção mais rápida um do que o outro, e depois dali tem a escolha de fechar um escopo de projeto com a gente, né? Com a ProISP, e nesse escopo de projeto é onde a gente apresenta o investimento, o trabalho e o prazo. Então, assim, eu não tenho um cliente ad eterno, né? Tipo, paga uma mensalidade por mês e vai ter o cliente pro resto da vida. Não tenho isso. Eu trabalho sempre com projeto. Trabalho sempre com uma definição de escopo. Eu defino com quanto tempo esse provedor vai ter essa melhoria causada, a entrega feita e o investimento que ele vai fazer. Então, a nossa metodologia consiste nisso, em fazer o diagnóstico, porque lá no diagnóstico a gente vai identificar. Que veja, muitas vezes a gente é chamado para o diagnóstico e quando a gente faz a avaliação realmente, ela atinge 20%, 30% da percepção do dono. Porque o dono enxerga o quê? Enxerga aquilo que mais está doendo, aquilo que mais ele é acionado. E muitas vezes aquilo que ele é acionado não é o problema real. Quer um exemplo? Em algumas vezes sou chamado a fazer plano de vendas. Tô com um problema de vendas. Aí é fácil, você vai lá e resolve um problema dele de plano de vendas. Só que ele não tem fluxo de caixa para comprar equipamento, ele não tem técnico para instalar, né? Ele não tem gente para atender. Então o problema dele é venda, né? Então vender, por exemplo, nem sempre é sinônimo de solução. E hoje a questão do saque, essa parte assim, eu vejo se falar muito em terceirizar isso. Saque, essas coisas. Você acha que isso é bom ou não? Objetivamente, você quer uma resposta dura assim? Uhum. Eu acho que não. Que não? Acho que não. Quando a gente tinha um modelo de saque, né, em que a gente tinha um protocolo de atendimento, um script para seguir, né, todo um procedimento causado, né, que a gente falava isso das bilhetagens que tinha, eu acho que tudo bem ser terceiro, né? E aí eu estou dizendo isso para os ISPs, tá? Tudo bem isso ser terceiro, porque era um procedimento a ser seguido, muitas vezes era só uma abertura de protocolo. Sim. Tá certo? Não era uma solução. Era só, precisa atender um cliente que precisa de uma reclamação, fazer uma reclamação e essa reclamação depois vai ser tratada no suporte de serviço ou qualquer outra área. Agora, hoje, nos dias atuais, nós não temos mais essa figura do saque, né, do serviço de atendimento. Nossa figura hoje é de uma central de relacionamento com o cliente. E esse relacionamento se faz com quem tem propriedade para fazer. Quando você coloca um terceiro fazendo, por mais que você consiga treinar e dar todos os insumos para ele, falta o sentimento dessa propriedade. Eu fiz a pergunta e fiquei pensando também o seguinte, que a questão de terceirizar essa parte do atendimento e ter um script, às vezes muito padronizado, nós estamos indo no caminho das operadoras, que ninguém gostava de ligar para os caras. Exatamente também isso. Tem isso, né? E eu fico muito preocupado quando o ISP começa a querer se comparar à operadora. Ao contrário disso, né? A operadora é operadora e o ISP tem que se orgulhar de ser ISP, de ser regional, de falar a língua do povo, né? De ter o sotaque, de falar, rapaz, fale com a gente aqui, para quem está no Nordeste, Exatamente. né? E fale tchê, fale o que tiver que falar, uai, né? Fale o que tiver que falar dentro do jeito de cada um. Então, o ISP é aquele mercadinho, né? Isso a gente pode fazer um comparativo. No final dos anos 90 vieram os grandes hipermercados para o Brasil, né? Carrefour, Walmart, etc. de coisa. E quem tentou ser mercadinho pequeno, fazendo os preços deles, quebrou. Quebrou. Quebrou e quebrou. Agora, quem tentou ser pequeno, fazendo o preço que dava para fazer, mantendo o relacionamento, então podia faltar uma massa de tomate
que você ia lá e falava, ó, vai no mercado do Zé. Você sabe que no Walmart, lá no Carrefour, era mais barato, mas você ia no seu Zé, porque o seu Zé estava lá pronto para te entregar a massa de tomate. Então é um comparativo muito real, né? O provedor regional é esse que tem a possibilidade de manter o relacionamento e aproximação com o cliente. É uma bela de uma vantagem, Super né? competitivo. E assim, como você vê o papel da super conhecimento nos provedores regionais? Boa pergunta. Eu acho que isso aí é uma coisa que tem a ver exatamente com a minha empresa, né? A Pro ISP é uma empresa que surgiu profissionalizando o ISP, por isso Pro. Confúcio, um filósofo, diz que o conhecimento é a única coisa que a gente perde se a gente não compartilha. Faz todo sentido, né? Então, quando vocês se dispõem a fazer a super conhecimento, né? A levar para os outros mais cultura, mais informação, mais formas, mais alternativas, vocês estão elevando o nível da capacidade que as pessoas têm de mudarem a vida. Não há possibilidade só de mudança na vida se a gente desenvolver somente habilidade. Se a gente desenvolver só habilidade, a gente vai ficar exclusivamente bom naquilo exclusivamente que a gente está fazendo. Agora, quando a gente pega a linha de ser bom em habilidade, mas aumenta o nível de conhecimento, eu passo a ter mais diversidade, eu passo a ser mais generalista e consigo então ampliar o meu horizonte de atuação. Você viu quando eu falei aí para vocês a respeito da minha formação, né? Por um lado, eu deixo de ser filósofo, deixo de ser advogado, deixo de ser gestor de empresa, deixo de ser qualquer coisa para ser um consultor especialista em SP. Mas tudo isso vem fazer diferença a partir do momento que eu absorvi o conhecimento dessas coisas e aplico isso nos resultados que é possível fazer com os provedores regionais. Seja na gestão de pessoas, seja na gestão do negócio, seja na gestão do resultado. Então, o papel da superconhecimento, levando isso, já é uma diferença, já é um diferencial. Quando ela se associa ao provedor regional, que tem a capacidade de se conectar às pessoas na proposta de entregar esse tipo de valor, daí ela se torna um bem precioso à disposição da população como um todo. E justamente ela nasceu num provedor regional, né? Justamente a necessidade de se diferenciar, de ter algo a mais para oferecer para o cliente. Isso é fantástico, né? É enxergar, e aí eu falo isso muito, Christopher, que hoje se fala muito em SVA, né? Serviço de valor adicionado ou serviço de valor agregado. Pode ser uma falha técnica no meu entendimento, mas eu entendo que assim, quando o serviço de valor ele é agregado, né, eu não tenho escolha. Ele está lá e está agregado ao preço, eu não posso fazer nada. Agora, quando ele está adicionado, que é a forma como a gente vê os SVAs, significa, puxa, isso aqui vai dar valor para mim. E aí, ele deixa de ser serviço de valor adicionado para ser um pouco mais do que isso. Ele vai ser serviço de valor adicionado percebido. Então, ele vai ser um SVAP. SVAP, inédito, tá? Vamos patentear essa sigla. Já andei falando agora. por aí isso aí. Porque assim, SVA por SVA tem vários. Sim. Até a Superconhecimento tem também outros concorrentes aí, como eu tenho também. E o que faz da gente ser melhor é isso, né? É a gente cada vez mais colocar mais valor percebido. E assim, nós aqui, nossa luta é grande para entregar cada vez mais conhecimento e de melhor qualidade. Tanto no Enem quanto no inglês. Agora a gente lançou na plataforma também uma área lá de profissões, né? Uma trilha de conhecimento falando sobre profissões e tal, para você se tornar, por exemplo, um web design, né? Um profissional nessa área e tal. Então, um exemplo, tem várias áreas lá.
Mas a gente tem focado muito nessa parte do conhecimento, do conteúdo de qualidade, pro cliente usar, para ser uma vantagem pro provedor. Então, assim, a gente tem procurado ser realmente o diferencial e não só algo para trazer algum benefício tributário para o provedor. O provedor regional, de modo geral, ele tem dificuldade para fazer isso, né? Ele foi criado para vender IP e o negócio dele sempre foi vender conexão de internet. Na verdade, é assim, até um tempo atrás, vamos dizer assim, e até um pouco tempo atrás, se for ver, o comercial do provedor praticamente ele era um tirador de pedido, que ele tinha fibra. Você acha que é pouco tempo atrás? Agora mudou? Você acha que não mudou ainda? Não sei. Não sei, eu particularmente... Eu não quero assim que ninguém fique chateado com isso, né? Mas não é para ficar chateado, só tô perguntando. Eu, por exemplo, faço cliente oculto. Ai. Então, quando eu faço cliente oculto e falo assim, ó, eu quero saber seu plano de internet, e vejo uma menina arrancar um panfleto e falar, nossos planos é esse a partir de tanto, mudou? Pois é, aí não mudou. E no Então- caso assim, daí agora tem a internet, tem a telefonia móvel fixa, tem a Super Conhecimento, tem a TV, tem vários produtos para o pessoal vender. E aí entra uma coisa que o povo do comercial não era acostumado, que é brifar, conhecer o cliente, para daí você Puxa chegar. Se todo mundo, ó, presta atenção no que ele tá falando. Presta atenção. É isso aí. Ó. Temos que entender de cliente. O tempo que a gente tinha que Exatamente. entender de conexão já foi. A gente vai continuar entendendo, vai, mas nós temos que ficar bom de cliente. Sabe que isso, o provedor, ou a Super Conhecimento pode ajudar muito no provedor para ele captar os mais diversos públicos de cliente. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte: a Super Conhecimento, quando o provedor adquire ela, ele compra um produto, a plataforma, ele assina uma plataforma para vender para os clientes. Mas, na verdade, o comercial do provedor, o marketing do provedor, aquela equipe, eles têm mais de 300 produtos para eles trabalhar. Eles não podem ficar falando especificamente plataforma. Eles têm uns cursos, essa semana vamos trabalhar um curso de maquiagem. Trabalha em cima desse curso, atrai esse público, faz o upgrade lá do teu cliente que não tem acesso ao Super Conhecimento. Vamos lá, maquiagem, na outra semana, outro curso. Então, vários produtos que eles podem estar trabalhando. Ó, tem enquanto você falava aqui, tem uma dica aí, vai. Manda. Para Super Conhecimento. Manda. Se der bom, bom. Se não der também, Vamos você lá. joga fora e, né, seja o que Deus quiser. Acho que o conhecimento ele não está ligado só à questão da profissionalização. Uhum. Existe uma certa confusão, né, de você falar de uma plataforma como a de vocês e isso ser profissionalizante. Não é por aí. Não é por aí. O conhecimento ele é a ampliação da sua capacidade, né, de se desenvolver como cultura. Então, imagina que o seguinte, que esses dias eu estava percebendo o meu filho, Matheus, de 11 anos, e ele estava me dando uma aula sobre como fazer a configuração da sensibilidade do controle remoto do videogame. Uhum. Ou seja, eu estava indo para lazer, que eu nunca tive aprendizado e não tinha conhecimento para aquilo. Naquele exato momento, eu procurei receber um conhecimento através do meu filho. Mas aí fica o que eu queria dizer, a dica. Entender que a plataforma ela não está levando meramente uma oportunidade profissionalizante ou de uma alavanca do ensino. Ela está levando outras situações de aprendizado que vai inclusive de como ter um lazer, como você ter um bom aproveitamento Com certeza. da atividade que você quer, pode ser até atividade física, até atividade religiosa, por exemplo. Exatamente. Entendeu? De repente eu quero ecumenicamente falando, né?
eu quero ter um aprendizado sobre o evangelho, por que não? Exatamente. Né? Gestão do tempo, por exemplo, Outra, muito interessante né? que a gente tem. Gestão de prioridade, Não, e faz assim vai. todo sentido isso Você que quer ver você uma está falando. coisa, né? É personal organizer, Uhum, né? tem. Tem, tem tanta dona de casa atrapalhada no meio das Tupperware, no meio das coisas aradas, que a gente vai procurar alguma coisa e contrata um personal organizer. Então por que a gente não ensina ela a fazer Exatamente. isso? Arrumar um guarda-roupa, né? Outra coisa, né? Que as mulheres são boas nisso, né? A logística, né, os suprimentos, por exemplo, a mulher hoje ela sabe exatamente qual o momento que tem que comprar mais arroz, mais feijão, mais batata, mais as coisas todas, né? E aonde que isso tudo tá ligado? Por que que eu tô te falando isso? Eu fiz uma leitura há um tempo atrás e uma pesquisa norte-americana apontou que a gente chega a desperdiçar 30% dos nossos insumos. A gente joga um terço das coisas fora. Você imagina o seguinte, e eu até acredito, sabe? Porque você pegou arroz, sobrou um pouco, joga fora. Pegou feijão, joga fora. O tomate joga fora. Venceu aquele iogurte na geladeira e assim Vai vai. fora. Então, quanta coisa a gente não pode fazer exatamente na linha do conhecimento e entregar isso via conectividade ao provedor. Exatamente. Essa é a oportunidade que os ISPs têm efetivamente de uma parceria com a plataforma de vocês. E eu acho que Exatamente. eles também podem trazer mais coisas para o conteúdo da Podem plataforma. sugerir, a gente leva muito em consideração isso. E a gente tem, não exatamente também cursos nos temas que você falou, mas coisas semelhantes a isso nós temos também. E aí a gente, claro, vamos ouvir a tua dica, vamos pensar, vamos trazer isso aí. A Vanessa pode ministrar um curso aí de personal organize e a gente vai É. botar um negócio para funcionar. Inclusive até você que nos assiste, profissional, se tem algo bacana para ensinar, que as pessoas vão gostar, vão usar, chama a gente é uma plataforma que a gente está sempre contratando, sempre gravando. Hoje nós estamos aqui, é uma sexta, a gente gravou a semana inteira, e já tem para semana que vem, já tem para outra, então tem muito conteúdo novo vindo. A gente tem focado sim bastante a área do Enem e do profissionalizando, tentando levar um negócio mais assim, mas a gente também tem esses outros conteúdos e estamos de portas abertas para Não, eu acho gravar legal. mais. A minha filha esses dias pagou, acho que 70 pila, 80 pila para fazer um curso de automaquiagem lá. Pô, tinha na plataforma um Entendeu? curso Então, top, gravado inclusive pela Taizuki, grande profissional, modelo aí que gravou para nós aí. Muito bacana. é que eu não me interesso muito por automaquiagem, entendeu? Só se for para tirar o brilho da careca Tirar aqui, o né? brilho, né? Considerações finais. Ah, Vamos cara, que lá. tempo, hein? Parece que a gente começou agora. Pois vai, né? Bom, Passando o que tempo. prazer poder estar aqui, né? Na Super Conhecimento, junto com você, Christopher. A gente só se encontra Na talvez em correria. 30 segundos, um Aham. minuto nos eventos assim, né? Mas poder ter conversado um pouco com a galera, né? Deixar aí uma mensagem para os provedores regionais, dizer que a nossa maior força é a nossa o nosso maior diferencial competitivo, né? Que está na simplicidade, é ser provedor regional com as características daquilo que a gente faz hoje, do jeito que a gente quer levar, mas importante é a gente não ter desperdício do tempo na gestão do cliente, né? Como eu falei, fazer gestão do cliente hoje é a parte mais difícil e gestão do cliente se faz com proatividade, cuidando da experiência. Cuidar da experiência dá trabalho, viu? Quem acha que experiência de cliente não dá trabalho, dá muito trabalho. Então, fica a dica, né? Entrega uma experiência nova pro seu cliente e deixa ele se encantar. Com isso, fidelização está garantida. É isso aí. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Fico muito feliz. Fazia já um tempo aí que a gente tava
falando e vamos nessa, vamos continuar se encontrando aí. Daqui a pouco fizemos uma carne, fizemos outro podcast lá pra frente, falar das novidades. Da próxima vez que eu vier aqui, eu volto de novo pra gente falar de outra coisa. É isso aí. Obrigado a você que assistiu esse podcast da Super Conhecimento. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.